E aí galera, tudo bem? Você está no segundo vídeo da série Café com a TB Viagens e nós estamos aqui com essa família muito querida pra gente, que é o Alan, a Karen e o Benício, que é um bebezinho. E a gente vai falar um pouco sobre a experiência deles com a TB Viagem. Olá pessoal, muito obrigado pela presença e pelo tempo que vocês estão desprendendo para essa entrevista. Obrigada a vocês vocês. pelo convite. A gente fica muito feliz de vocês estarem participando aqui do nosso segundo Café com a TB Viagens aqui. E eu vou fazer a primeira pergunta, que é quais foram os destinos que vocês fizeram com a TB Viagens? Tá. Vamos seguir por ordem de importância, tá? Porque a ordem cronológica eu não sei se eu vou lembrar. Mas a gente teve a viagem para Disney em Orlando, que foi a nossa viagem internacional de realizações de alguns sonhos, então foi importante pra gente. Teve a viagem para Termas, em Olímpia, que foi a primeira viagem do nosso filho. Então tinha toda a preocupação de ambiente, cuidados com o conforto dele na viagem, porque ele só tinha 3 meses. Depois teve a nossa viagem para Florianópolis, que foi a nossa última viagem de férias. E o de Atibaia pro Talá. Foi um resort que a gente passou um fim de semana. Tá. E vocês querem falar mais alguns detalhes sobre a viagem de Orlando, de Tauá, alguma informação importante que a gente... A da Disney, a gente se preocupou bastante com a viagem por ser fora do país. E tem a questão do idioma, eu estava ainda estudando um pouco de inglês, não tinha tanto familiaridade. Por ser turístico, a gente não sabia que ia ser tão fácil quanto foi. Tínhamos um pouco de dificuldade da questão da geografia, então as pessoas sempre falam, mas na International Drive tudo acontece, todos os restaurantes, os parques existem os ônibus, mas a gente queria ter um pouco mais de autonomia, até porque a gente queria fazer compras dentro da cidade e também conhecer. Teve um dos dias que a gente chegou aí para um jogo de basquete que foi dentro fora da parte turística, dentro da cidade mesmo. Então, essas informações que a Priscila conseguiu passar para a gente foi de extrema importância para a gente poder se localizar. Na época não existia smartphone, ou a gente não tinha um smartphone com tecnologia de GPS, então a gente acabou levando um TomTom para lá e o aparelho na hora não funcionou bem. Então as informações que a gente tinha de localidade, direção, rota, conseguimos andar dentro da cidade de Orlando. A viagem do Benício, que foi para Termas de Olímpia, foi uma viagem importante para a gente, como eu disse, pela questão, eu achava que ele era muito novo, era uma viagem que eu não estava muito confortável de fazer, por conta do tempo que ele tinha para amamentar, para o sol, tinha a questão da água, que era uma água termal, que é uma água terapêutica, então a gente queria ter essas informações para poder colocar ele dentro dessas águas, e era uma água já aquecida, se não me engano, a informação que a Priscila passou para a gente é 27 graus aproximadamente dentro da água. Existia essa preocupação de quanto tempo ele podia ficar dentro da água, porque também podia baixar um pouco da pressão dele. A viagem de Santa Catarina foi mais tranquila, mas ela teve a questão do tempo. Foi uma viagem que a gente avisou em cima da hora, então a gente tinha 3, 4 dias para poder fechar essa viagem. E tinha a questão de preço, então foi uma coisa importante pra gente. Sim. E teve a viagem do resort, que foi um pacote já fechado. Eu já conheci o resort de passagens que tive por lá, por eventos corporativos que participei. Então foi uma viagem mais só de relaxar, chegar no lugar e aproveitar o espaço. Joia, eu fico feliz de vocês terem escolhido a gente para fazer essas viagens. E agora a próxima pergunta, por que vocês escolheram a TB Viagens? Quer começar depois? Não, pode falar, começa a falar da Disney, que foi a mais importante, a que a gente estava mais preocupado em fazer por não conhecer, né? Até o idioma era um impacto pra gente. A da Disney, complementando o que a Karen colocou, imagina se você não conhecer nada do local. De novo, para ela era a realização do sonho, a gente foi para realizar isso. Então existiam N parques para a gente poder visitar e a gente queria saber quais eram os melhores parques, não só da Disney, mas também fomos no Busch Garden, fomos no Parque da Universal. Tinha a questão do Harry Potter também, que era uma outra atração que ela queria conhecer. E dentro desses parques tudo tem hora para acontecer. Então você tem a hora para chegar no parque correta para você poder pegar uma parada. Depois você precisa ir para um outro parque ou para um outro setor de do mesmo parque para você pegar uma outra apresentação. Tem aquela questão de
a gente entender onde as pessoas estão fluindo para a gente tentar sair desse fluxo maior e poder aproveitar melhor as filas e as outras atrações. E a Priscila criou esse cronograma pra gente. Então a gente sabia o horário que a gente tinha que estar no parque, a gente sabia quais eram as atrações que a gente tinha visitado. Dentro do parque da Disney tem a questão do Fast Pass, que são, você consegue cortar a fila para poder ir nas atrações. Então a gente conseguiu fechar o Fast Pass, onde a gente entrava numa atração, na saída dela já era a entrada da outra, e tudo tem 1 hora para você poder, 60 minutos para você poder aproveitar entre uma atração e outra, então isso foi importante. Dentro da Universal, na época, o parque ele não era unificado, então a gente tinha que entender que era um dia num parque da Universal, outro dia a gente ia para outro parque, quais as atrações que a gente queria visitar, questão de brinquedo, montanha-russa, exemplo do Hulk era uma que eu queria muito ir, e a gente conseguiu até repetir vezes dentro dessa montanha-russa pelo período que a gente foi. Existiam atrações específicas dentro do parque, como a Múmia, onde a gente conseguia interagir com os personagens. Dentro da Universal tem a questão dos personagens estarem na rua, então, se não me engano, não vou falar o horário, eu posso errar, mas o horário das paradas a gente sabia, o horário que a gente tinha que estar. Tinha a questão da ilha do Bart Simpsons, que é dos Simpsons em si, e eu queria estar em contato com o personagem, queria conhecer o bar do Moe. Então, assim, foram muitas informações de parques diferentes que a gente conseguiu se precaver. Fora os parques, existiam também a questão dos restaurantes brasileiros, restaurantes onde a gente conseguia ter pessoas que falassem espanhol. Quando a gente chegou no aeroporto de Miami, até antes, essa informação deveria ter vindo antes, mas só para poder complementar, a gente sabia qual era o portão que a gente ia descer, onde a gente ia encontrar o carro que a gente locou. A gente conseguiu entender qual o tamanho de carro que a gente precisava para cada dia. Então, primeiro carro com um porta-mala maior, depois os outros carros para o passeio não precisava ser aquele mesmo carro, então a gente fez uma mudança de carro entre a viagem para poder prover uma economia de valor. A gente tinha todas as promoções já cadastradas dentro dos cupons de desconto para poder fazer essas compras também. Então a gente já sabia onde ir na recepção, quais eram as principais lojas, quais lojas que a gente queria visitar primeiro. Eu gosto muito de esporte, então eu queria Nike, Adidas, então eu já sabia onde essas lojas estavam. Então tudo isso foi um cronograma que ela pôde criar pra gente. Não tivemos dificuldade de idioma e não tivemos dificuldade de se localizar dentro da cidade. Isso foi muito bom dentro dessa principal viagem que foi a da Disney. A do Termas eu já falei um pouco, mas só para encerrar a questão do transporte. A gente foi num ônibus e era uma viagem longa, acredito que 6 horas de viagem, 7 horas de viagem. Você está com um neném de 3 meses que poderia incomodar as outras pessoas e até a gente. Então eu me preocupei muito com a qualidade do ônibus, questão de conforto, banheiro, alimentação. Então tudo isso foi explicado para a gente. Foi uma pessoa um pouco repetitiva nas questões, então quis ver fotos, quis ver o assento, quis ver a programação, quis ver qual alimentação eles iam servir, para eu poder também preparar a alimentação dele, que ele já só amamentava, mas tinha toda uma questão de sono, qualidade da música, se as pessoas iam fazer festa dentro do ônibus, se não iam. Então assim, foi todas as informações passadas previamente que deu segurança. E dentro da viagem a gente não teve nenhum evento que prejudicasse tanto a saúde e a integridade dele quanto das outras pessoas que estavam lá. Por ele ser pequenininho, né? Isso. A gente fica muito feliz de saber isso de vocês, dos nossos clientes. E eu queria saber, aproveitando isso, já fazer a próxima pergunta, que é se vocês indicariam a TB Viagens para os amigos, para a família. Mas com certeza, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas que tá falando de viagens, a gente acaba falando, eu conheço a TV, manda um e-mail para eles, faz uma consultoria aqui, eles podem te auxiliar bastante em questões de viagem, né? E assim, como feedback, assim, as pessoas usaram, já indicou para familiares, também para amigos fora do nosso ambiente, e a gente sempre colhe o feedback depois, para entender se foi melhor preço, se foi melhor passeio, se eles tiveram algum evento. E assim, todo mundo dá um feedback positivo e acaba também gerando uma outra grade de indicação. Então eu fico feliz, é um trabalho diferenciado, só para vocês entenderem algo que aconteceu numa outra viagem que a gente fez de lua de mel. A gente fechou uma viagem para Punta Cana, tinha uma premiação que eu tive do trabalho e por isso não fechei com a TB Viagens, fui direto. E chegando no país, existia assim, uma taxa de entrada e a gente não sabia, não tinha conhecimento disso. Uma outra informação importante que não foi passada pra gente, por essa outra gente que a gente fechou, foi que eles disseram, olha, não leva dinheiro. Então a gente carregou tudo num cartão pré-pago. Só que esse cartão pré-pago, ele tinha um tempo de demora.
Como a gente estava muito eufórico, tava preocupação de casamento, preocupação de reforma de apartamento, viagem era uma coisa que a gente já imaginava que tudo ia acontecer e que eu ia ter um respaldo. Chegando no país, para resumir, eu não tive nenhum respaldo, eu tinha que pagar uma taxa de $10, eu não tinha dinheiro físico porque estava tudo no cartão, eu acabei carregando. Bom, então quando a gente chegou, o cartão não passou, eu não estava com o saldo, ele não estava disponível, a gente ficou uns 25 a 30 minutos dentro do aeroporto, ela bem estressada porque foi no mesmo dia que a gente casou, viagem, a nossa primeira noite de núpcias ia ser lá, tinha a questão do hotel, que já estavam contando as horas, ia começar a contar a nossa estadia. Tinha um ônibus esperando, tinha um ônibus esperando só a gente, porque as outras pessoas já estavam lá, ele tinha um horário de saída. E a gente começou a passar cartão de crédito para tentar pagar esses $10 por pessoa. Então era uma despesa ali de $20, que se a gente tivesse levado no dinheiro, isso ia ser resolvido. Ou se tivesse avisado, né, que teria essa taxa, não teria esse problema. Então assim, a questão do atendimento que vocês entregam é importante por isso. Porque com certeza, se na época eu tivesse feito a escolha por vocês, essa informação teria chegado como chegou outras informações de outras viagens. Então esse é o motivo porque eu sempre escolho. Então hoje eu não vejo mais preço, eu pesquiso com vocês. Se está muito fora, eu converso direto com a Priscila, ela sempre me atendeu muito bem. Tanto na questão de valor, tanto na questão de explicar também o processo, eu entendo o serviço que vocês fazem. E de novo, isso não tem preço, porque esses 25 ou 30 minutos que eu passei lá, era muito mais fácil eu ter pagado esses $20 ou saber já ter pago por aqui, eu não sei se isso poderia ter acontecido, do que eu ficar 23, meia hora com a minha esposa num lugar que eu não conhecia, não sabia o idioma deles e que ninguém estava propenso a me ajudar. Então eu tinha mais risco de voltar para o país e perder a lua de mel do que de pagar os $20 e entrar. No final deu tudo certo, mas ficou como lição para a gente se preocupar tanto em fazer ter uma consultoria, dedicada na nossa viagem. Para vocês terem essa tranquilidade, né, depois de um evento que é um casamento, né? A tranquilidade de uma viagem é a melhor coisa. Às vezes 20 minutos numa viagem que vocês estão esperando, trabalham um ano inteiro para ficar, viajar depois do casamento e tal, vocês realmente 20 minutos e o estresse, né? Essas coisas realmente fazem a diferença. Quando você tem uma pessoa que está te dando suporte, tem uma empresa que está te dando suporte na sua viagem, para qualquer empecilho, desde uma perda de uma bagagem, porque você também poderia chegar lá e não ter, imagina, chega lá, cadê minha bagagem? Né? E aí a gente oferece seguro viagem, tem uma série de serviços que a gente indica e oferece para vocês não terem esse tipo de problema nas viagens. Falasse com o pessoal aqui do YouTube, das pessoas que estão em dúvida entre comprar com a TB Viagens ou comprar uma outra agência, o que vocês falariam para eles hoje? Bom, eu acho que a primeira coisa quando você define o seu destino, ou se você não tem essa definição, é muito importante você falar com pessoas que já estiveram nesse lugar. Porque a vivência da pessoa estar lá e a vivência da pessoa pesquisar sobre ele é muito diferente. E eu sei que o trabalho que vocês fazem tem essa questão de pesquisa de campo. Então vocês visitam N resorts nos países que vocês pretendem fazer pacotes para que vocês conheçam toda a familiaridade do lugar. Então esse é um diferencial que eu vejo que a TB Viagens oferece e ela sempre precisa sempre procurar montar pacotes que se encaixem dentro desse contexto. A segunda coisa para quem está fazendo a primeira viagem, que se preocupa muito com o preço, tenta se preocupar também com os eventos que são inesperados. Então, eventos inesperados eles sempre vão acontecer. Você pode atrasar, você pode pegar trânsito, você pode se perder, que eu acho que é a pior coisa, você pode perder coisas, você tem que saber o que você tem que levar dentro do avião. Então, essas informações elas sempre vêm prévias para a gente, que é o seguro viagem, a gente entende todos os nossos direitos e deveres. Então, você viajar com as informações conhecidas, ele já te possibilita uma nova experiência. E principalmente se você está viajando para um lugar que você pretende repetir no futuro, ou que você está indo por mais que você já conheça e que você está voltando nele, é sempre legal ter as atualizações que acontecem na cidade, tanto de eventos, shows, ou mesmo alterações de parque. Como eu disse, a primeira vez que eu fui, o parque da Universal ele era desintegrado, hoje ele já é um parque unificado, tem a questão do trem. Então são experiências que quando você chega lá já sabendo o que vai acontecer, tendo a noção que vai acontecer, né? Isso não tem dinheiro que pague, então procura uma agência que tenha consultoria, que te ajude, que você possa falar se você está lá do outro lado do país. Então você consegue o contato com eles, eles vão te ajudar, te encaminhar. E assim, são momentos. Então, exemplo, eu
vou falar do Harry Potter, que é uma coisa que ela queria muito. Existe um momento do filme que eles passam através da parede. E isso não fica um lugar tão fácil de você achar. Se você estiver conversando distraído, você vai passar direto por eles. Então a Priscila falou pra mim, olha, quando você estiver fazendo a transição da estação, você vai passar por esse destino e você vai ter que fazer um jogo de luz. Então eu já sabia que existia um jogo de luz para fazer o efeito, o lugar que eu tinha que filmar ela passar para ela poder fazer essa transição. E foi muito legal porque N pessoas que foram para lá não sabiam que isso existia. Então assim, viagens elas são feitas de momentos, então não perca momentos ou não passe por algum evento que você tenha que fazer e que você não aproveitou. Porque o trabalho que a gente vai ter de voltar lá para viver essa mesma experiência, a gente sabe o custo que tem, às vezes a gente nem volta. Então, eu acho que o principal motivo que eu indico é ter a segurança que eu vou encontrar tudo que eu esperei dentro das atrações. Esse é o meu recado. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por ter participado aqui pelo segundo café com a TB Viagens. E em agradecimento a esse tempo que vocês tiveram aqui com a gente vai deixar uma pequena lembrança, que é para quando vocês estiverem tomando um café, lembrar que vocês participaram do Café com a TB Viagens. Obrigado. Obrigada. Vou abrir. Alguém vai fazer inveja. Inveja branca é sempre bom. Nossa. Que linda. Muito obrigado. Já deixar na mesa, já propaganda também. E obrigado pela parceria. E eu vou usar aqui uma canetinha marca-texto para marcar as próximas viagens. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado, gente.